Milhares de homens tatuados e presos em fila são a imagem que muitos associam a Nayib Bukele. Também o associam à imagem de praças e ruas seguras e limpas, com a propriedade e a vida das pessoas protegidas. Aproveito para mandar um recado aos criminosos que, segundo rumores, querem se vingar de pessoas honestas aleatoriamente. Façam isso e não haverá horário de refeição nas prisões. Não me importo com o que dizem os organismos internacionais que venham proteger nosso povo e levar seus membros de gangue. Se gostam tanto deles, entregamos todos para vocês, 2 por 1. Com um discurso irreverente e patriótico, mais do que presidente de uma república, Bukele se tornou, gostem ou não, um ícone político nacional e mundial. Em um referencial na luta contra a criminalidade e após seu estilo caudilhesco de governo e o encarceramento, em poucos meses, de mais de 10 mil potenciais criminosos. Ele também foi acusado de ditador e violador dos direitos humanos. Venha comigo conhecer a história de uma criminalidade, as figuras políticas do século junto com sua polêmica obra de governo, que alguns chegaram a chamar de milagrosa. Eu sou Reinaldo Carrillo Vilches, e para aqueles que perguntaram como apoiar a nova enciclopédia, trago a notícia de que criamos um Patreon. Com documentários exclusivos sobre os temas mais polêmicos, com seminários ao vivo ministrados por nós e com vários outros benefícios, seu apoio é fundamental para manter este projeto vivo. Abaixo vocês podem encontrar o link. E caso vocês não tenham cartão internacional para o Patreon, temos várias opções, vocês podem ser incorporados à comunidade. Estamos esperando por vocês e sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Nayib Armando Bukele Ortiz nasceu em 24 de julho de 1981 em San Salvador, a capital de El Salvador. Sua família era naquela época uma das mais proeminentes do seu país. Seu pai, Armando Bukele Catan, era salvadorenho, descendente de palestinos cristãos que emigraram de Belém em 1921 e que, após sua chegada, iniciaram uma longa dinastia empresarial que persiste desde então. Após seu pai se formar como químico pela Universidade de El Salvador em 1969 como o melhor aluno de sua universidade, Armando Bukele, de espírito empreendedor e voltado para os negócios, fundou nos anos 70 várias empresas de diferentes setores, como o têxtil, o farmacêutico, o publicitário e o comercial. Além disso, aplica seus conhecimentos de química, destacando-se a empresa Manufaturas Humberto Bukele e Filhos, com a qual acumula uma considerável fortuna e abre caminho na elite empresarial salvadorenha. Posteriormente, por volta de 1975, Dom Armando, como o chamavam, converte-se ao ramo sunita do Islã e chega até a se tornar um imã. Um termo que se refere à pessoa que conduz a oração e a vida espiritual dos muçulmanos sunitas nas comunidades, sendo no futuro um promotor da expansão dessa religião em El Salvador, um país que desde sua origem até hoje é de maioria católica. 19 de fevereiro de 1981. Armando Bukele se casa com Olga Ortiz, uma mulher salvadorenha de origem humilde e de religião católica da localidade de Concepción de Oriente. Dessa união não nasce apenas o protagonista do nosso vídeo, mas também seus 3 irmãos mais novos. De modo que Nayib Bukele cresce nesse lar composto por 2 mundos diferentes, o árabe muçulmano de seu pai, com fortes ventos idiosincráticos do Oriente Próximo, e os ensinamentos das tradições e da cultura salvadorenha de sua mãe. Amparado pela fortuna, Nayib Bukele desde jovem vive em ambiente privilegiado da família, sobre educação, conexões e outros aspectos. Sua infância é influenciada pelo caráter de seu pai, que era severo, diplomático e homem de negócios. Mesmo assim, esses dias não são fáceis para ninguém em El Salvador, pois o país enfrentava uma dura guerra civil. A Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, que era uma guerrilha de esquerda radical contra o governo nacional de El Salvador. Para entender esse conflito, é preciso voltar à independência de El Salvador.
Em 1821, quando esse país estava passando por uma longa série de crises políticas, com governos fracos e instáveis. Isso vai facilitar a ascensão dos latifundiários cafeeiros como o grupo social que detinha o poder de fato nesse país, por terem sob seu controle, entre outras coisas, a terra como principal meio de produção de um país pequeno, grande e com poucos recursos naturais. Existindo profundas diferenças sociais entre indígenas, mestiços e latifundiários, isso vai gerando desigualdades, ressentimentos e conflitos que por um tempo permanecem latentes. Mas com a expansão progressiva de vários movimentos, entre eles o comunismo nos anos 20 em El Salvador, isso vai ser a semente de um próximo movimento popular de tendência esquerdista. Em 1930-31, a chamada oligarquia cafeeira de El Salvador executa um golpe de Estado contra o então presidente Arturo Araújo, ficando no poder o general Maximiliano Hernández. Sendo esse marco que marca o início do que se denominou historiograficamente como o autoritarismo militar em El Salvador. Uma série de governos militares que vão governar esse país, combinados com alguns governos civis tutelados, que vão ser a norma política em El Salvador. De 1931 a 1979, esses governos de tendência militar em El Salvador vão manter uma estrita vigilância e controle da atividade política em Arauco. Segundo eles, da ordem pública de El Salvador, promovem a modernização e industrialização de El Salvador, que até então mantinha um sistema econômico baseado unicamente no monocultivo do café. De modo que, alinhados com os Estados Unidos, no contexto da Guerra Fria, recebem grandes capitais que destinam ao investimento industrial e ao financiamento de obras públicas como a Rodovia Pan-Americana, a Rodovia do Litoral e a eletrificação nacional, que favorecem o surgimento não só da oligarquia latifundiária, mas também de novas oligarquias comercial, industrial e de uma em ascensão. Para esse ano, El Salvador, embora tivesse progredido economicamente e em outros aspectos, ainda depende 70% do café, cujos preços caem de forma alarmante nesta década, o que vai provocar uma severa contração e complicação na economia daquele país, que afeta especialmente a maioria camponesa da população salvadorenha. Isso somado à situação política, onde grupos de esquerda já começavam a se organizar em grupos armados. São os detonadores do golpe de Estado que foi dado ao então presidente pelo PNC, Carlos Romero, 15 de outubro de 1979, data que os historiadores consideram como o fim daquele longo regime tutelado pelos militares e o início da Guerra Civil salvadorenha. Com a escalada da violência em 10 de outubro de 1980, ela foi se intensificando e se espalhando. Os grupos de esquerda conseguem se unir em um só grupo, o chamado Frente Farabundo Martí para a Libertação Nacional, chamado assim em homenagem a um camponês comunista que havia sido fuzilado durante um levante camponês salvadorenho. Em 1932 nascia assim essa organização, que 3 meses após sua fundação e 6 meses antes do nascimento do protagonista do nosso vídeo, em janeiro de 1981 lança a ofensiva final. Uma operação contra o governo salvadorenho que vai dar início formal às hostilidades na Guerra Civil de El Salvador. Esse vai ser um conflito que vai durar pouco mais de uma década e que, segundo estimativas, vai provocar a morte de mais de 75 mil civis inocentes, 550 mil deslocados internos e 500 mil deslocados fora do país. Nesse contexto, houve excessos de ambos os lados em cada frente de batalha. Toques de recolher, execuções e sequestros, dos quais nem os grandes empresários nem ninguém estavam isentos. Internacionalmente, o conflito não passa despercebido, pois os Estados Unidos apoiam tecnologicamente e logisticamente o exército salvadorenho, enquanto Cuba e a União Soviética apoiam a Frente Farabundo Martí. No meio de toda essa confusão, Nayib Bukele, como membro de uma família rica, conta com proteção privada. Residente em áreas de San Salvador,
a capital como Zona Rosa e San Benito, em 1986 aos 5 anos de idade. Nayib Bukele é matriculado na Escola Pan-Americana, uma instituição bilíngue, mas não das mais exclusivas. Aos 8 anos de idade, Nayib Bukele é matriculado na Escola Pan-Americana, uma instituição bilíngue, mas não das mais exclusivas, para quando Nayib termina o ensino fundamental. Em 1993, um ano após a assinatura dos Acordos de Chapultepec, em 16 de janeiro de 1992, a ONU mediou acordos que encerram o conflito armado e definem limites para os dois lados. O governo salvadorenho aceita reduzir 50% do efetivo das Forças Armadas, dissolver vários órgãos de segurança e iniciar processos judiciais contra oficiais acusados de violar direitos humanos. Por sua vez, a Frente Farabundo Martí aceita a desmobilização total de seus 1.000 guerrilheiros e sua reestruturação como partido político legal. Além disso, é concedida uma indenização de $4.600 a cada ex-combatente, sendo distribuída uma grande quantidade de terras para eles. Assim, o cessar-fogo começa em 1º de fevereiro de 1992. E até hoje, pelo menos de forma inicial e elementar, esse cessar-fogo não foi interrompido. Este é o El Salvador em que crescem ali, Bukele. Ainda assim, os acordos de Chapultepec foram duramente criticados por, segundo alguns, comprometerem a capacidade defensiva do Estado salvadorenho diante da violência, que, embora nominalmente tenha acabado, vai continuar com veemência nos anos seguintes. Voltando ao jovem Nayib Bukele, que cresce neste contexto turbulento, em 1999, ele já tem 18 anos e lá obtém seu diploma de ensino médio na Escola Pan-Americana. Ele se inscreve brevemente no curso de Ciências Jurídicas na Universidade José Simeão Canhas. Mas ele não vai concluir seus estudos, pois vai começar a trabalhar em várias empresas de seu pai. A partir deste ano, Nayib vai iniciar um longo caminho gerencial naquele mundo dos negócios, no qual vai desenvolver sua visão estratégica, empresarial e de homem de negócios. Assim como seu pai, com apenas 18 anos de idade, abre uma boate chamada Code, ali mesmo, em San Salvador, sendo uma das boates mais exclusivas e bem-sucedidas daquela época. Este vai ser o primeiro empreendimento de Nayib Bukele por conta própria, separado do apoio familiar. E nele aprende aspectos gerenciais como gestão noturna, marketing jovem e administração de recursos contábeis. Embora também sob sua administração dessa boate, vão persistir histórias de abuso de substâncias ilícitas e noites de descontrole, em uma das quais, supostamente, 2 garotas teriam perdido a vida. Em um caso que nunca foi investigado e que, na verdade, foi esquecido pelas autoridades da época, paralelamente a esse empreendimento próprio. Nayib Bukele assume funções executivas na Overmed, que era uma agência publicitária de seu pai, da qual Nayib Bukele se torna presidente. Quando Nayib era presidente da Overmed, ela orquestra nada menos do que toda a estratégia publicitária da Frente Farabundo Martí, anteriormente uma guerrilha de tendência socialista, agora um partido político. Seu primeiro grande trabalho foi em 2004 com a campanha presidencial de Shafiq Handal, então secretário-geral do mesmo partido. E isso vai inserindo Nayib no mundo empresarial, Nayib no mundo político, pois naquela época, nos primeiros anos do século XXI, a Frente Farabundo Martí é uma das principais forças de mobilização política em El Salvador, nação, que aliás havia se dolarizado recentemente. Isso, junto a outras reformas, cria um ambiente econômico favorável para o progresso de vários setores empresariais no país. Para o ano de 2006, Overmed começa a fazer parte de uma aliança regional com a empresa Nolke Red America, sob a liderança e gerência de Nayib.
A empresa vai crescendo e fazendo inúmeros contatos no mundo empresarial e político regional, além de aprender valiosas lições do mundo da comunicação política. Nesses anos, o Overmed de Bukele, junto com suas alianças regionais, realizou a campanha publicitária da Frente Farabundo Martí, o qual obtém seu primeiro grande triunfo político nas eleições presidenciais de El Salvador em 2009 com seu candidato Maurício Funes para o ano de 2010. A agência Overmed dá um passo adiante e se associa com uma empresa publicitária de alcance mundial, com importante presença na região da América Central. E sob a presidência de Nayib Bukele, a agência Overmed continua durante esses anos dirigindo as campanhas de propaganda da Frente Farabundo Martí. Agora, no auge como principal força política de El Salvador, Nayib Bukele está à frente de vários negócios pessoais, como a importação e venda de motocicletas Yamaha e alguns contratos governamentais, como a fabricação de passaportes, que lhe rendem lucros importantes para seu patrimônio. Nayib Bukele, enérgico e empreendedor, já atuava em projetos políticos e empresariais aos 30 anos. Em 2011, decide abandonar a carreira empresarial para se dedicar integralmente à política salvadorenha, onde antes atuava apenas nos bastidores com visão empresarial. Ingressou na política pela Frente Farabundo Martí, dizendo que era uma forma de sair da zona de conforto, de modo que para o ano de 2012, aos olhos do público, Nayib Bukele deixa seus negócios não sem antes deixar um legado. Não só de diferentes empresas de sucesso, mas também de 12 anos de gerenciamento das campanhas políticas da Frente Farabundo Martí. E alguns milhões de dólares pela realização dessas campanhas. Toda essa experiência e aprendizado em gestão gerencial e de recursos financeiros, em liderança e resolução de problemas na implementação do marketing político. Princípios publicitários durante sua carreira empresarial dão ao jovem Nayib uma preparação sólida. Além disso, devido ao caráter político de sua atividade, será peça-chave em seus primeiros passos na política. Além disso, entra com grande vantagem, forte músculo financeiro ao ingressar como militante na Frente Farabundo Martí. Nayib formalmente adota a ideologia de esquerda do movimento, um partido com tendências socialistas, social-democratas, sindicalistas, nacionalistas e liberais. Por essa razão, há alguns vídeos na internet onde se pode ver Nayib Bukele dizendo que a vida toda fui de esquerda e meu pensamento é de esquerda, assim como defendendo ativamente os direitos humanos dos presos em El Salvador e até mesmo defendendo e admirando a gestão do então presidente venezuelano Hugo Chávez Frías. Além disso, para Nayib Bukele, sua passagem pela Frente Farabundo Martí não representou fidelidade inquestionável ao partido. Serviu como um grande centro de aprendizado e um veículo de ascensão política para sua carreira, seu projeto e sua família. Nesse contexto, Nayib Bukele decide se lançar como candidato às eleições para prefeito no município. Em Nuevo Cuscatlán, um município de 8.000 habitantes e periférico à cidade capital de San Salvador. Assim, em 11 de março de 2012, como candidato pela Frente Farabundo Martí, financiado com sua fortuna e a da família. Bukele é eleito prefeito desse município, dedicando-se a governar com o lema Governo-Ação. A gestão de Nayib Bukele em Nuevo Cuscatlán é para alguns um reflexo do que será sua futura presidência. Ele realiza programas sociais que têm como objetivo a inclusão das classes de baixa renda, como cestas básicas mensais para idosos, acesso ampliado à água, eletricidade, moradia digna e bolsas universitárias. Por meio da Fundação Rockefeller para os jovens que não podiam pagar, a Futura realiza programas que vão desde aulas mensais para idosos até bolsas universitárias. No local desse município, ele também é lembrado como prefeito pelo programa NUCO, uma marca Rockefeller para os jovens que não podiam pagar a inscrição. Filosofia Autores.
Foi pela segurança que seu município viveu durante sua gestão que, com uma série de políticas junto com sua administração, manteve os níveis de criminalidade bastante baixos naquele município. Naquele momento, em El Salvador, a violência das gangues criminosas, sobre as quais vamos falar mais adiante, era um problema sentido e grave. Em todo o país, com quase 41 mortes por 100 mil habitantes a cada ano. Mas e o novo Cuscatlán? Nayib Bukele adota rígida política de segurança, contando com apoio de órgãos públicos e empresas privadas, que conseguem reduzir em 92% a taxa de homicídios nesse município. Na verdade, durante seus 3 anos à frente daquela prefeitura, só foi registrado um homicídio. Um aspecto marcante de Nayib Bukele como prefeito é que, além das obras, programas sociais e medidas econômicas, ele sabe promovê-los muito bem na mídia e capitalizar a atenção não só desse município, mas de todo o público salvadorenho para ir construindo sua imagem junto à população. Fotografias que parecem tiradas hoje mesmo mostram o prefeito Bukele abraçado e entregue às massas populares, com quem desde o início de sua carreira ele buscou manter uma proximidade. Mas ao lado daquela gestão, considerada por alguns eficiente e eficaz, sua prefeitura não esteve isenta de problemas e denúncias públicas, como o fato de ter recebido, em 2012, cerca de 2 bilhões de dólares da Alba Petróleos, uma filial em El Salvador da empresa PDVSA, a grande companhia petrolífera estatal da Venezuela, na época de Hugo Chávez. Dinheiro que não só teria sido usado para investir em seus projetos financeiros, mas também para impulsionar sua própria e jovem carreira política. Calcula-se que, nesse período, cerca de 3,5 bilhões de dólares foram desembolsados pela Alba Petróleos. Não só Nayib, mas também várias empresas de sua família, assim como pessoas que hoje fazem parte de seu gabinete de governo, como Carolina Resinos. Um esquema que teria sido idealizado por José Luiz Merino, ex-comandante guerrilheiro e deputado pelo Frente Farabundo Martí, ao qual Nayib Bukele pertencia. Retornando à prefeitura em Nuevo Cuscatlán em 2014, ele afirma em entrevista que o que mais gostava de ser prefeito era a proximidade com as pessoas e a comunidade, diferente de outros cargos públicos. Nessa entrevista, curiosamente, ele pergunta ao entrevistador: onde você vê Nayib Bukele? Daqui a 5 anos você se vê como presidenciável? Ao que Nayib responde que a presidência não está em seus planos e que seu próximo projeto, após Nuevo Cuscatlán, era San Salvador, a capital de El Salvador. De fato, ele termina a prefeitura de Nuevo Cuscatlán em 30 de abril de 2015, em meio a uma gestão célebre, aplaudida nacionalmente pela Frente Farabundo Martí e internacionalmente pela Organização das Nações Unidas, que o nomeia prefeito modelo, mostrando Nayib, naquela época, um grande compromisso com a chamada Agenda 1030 e com recursos financeiros crescentes, mostram Nayib Bukele, então com 34 anos de idade, como um novo rosto para a política salvadorenha. Assim como um jovem forte que, somado à sua gestão bem-sucedida na prefeitura, se apresentava como um perfil para as vicissitudes do mundo atual. De modo que em março daquele ano, 2014, lá Bukele ganha com 50,37%. A prefeitura de San Salvador, com a Frente Farabundo Martí, assumindo como prefeito da capital da nação salvadorenha em 1º de maio. Nayib vai chamar seu programa de governo de Novas Ideias e vai focar principalmente sua gestão na revitalização e transformação do espaço urbano da capital. Para esses efeitos, Nayib Bukele inicia a realocação de vendedores, plantas, construção de bibliotecas públicas, a renovação de praças históricas e outros espaços públicos, assim como a ampliação de vias públicas, nas quais investe 5,7 milhões de dólares nos últimos meses de sua gestão. Bukele também se associa com vários grupos para realizar uma grande quantidade de iniciativas e programas sociais, incluindo programas ligados às lojas maçônicas em El Salvador.
Bukele também lança o programa Uma Obra por Dia, que consistia em pequenas obras públicas como sistemas de drenagem, iluminação, eletrificação, calçadas reparadas e inauguração de parques. Além disso, usava essas obras públicas para se promover na mídia. Nayib Bukele investe nos primeiros 5 meses de sua gestão cerca de $500 milhão, beneficiando cerca de 140 mil pessoas ao redor dessas obras. Antes achavam que o público era inferior ao privado, mas sempre afirmamos o oposto. O público, como herança coletiva, deve sempre prevalecer sobre o privado, pois pertence a todos. Nesse período, Nayib Bukele inaugura a Secretaria da Mulher da Prefeitura de San Salvador, mostrando afinidade com o feminismo da época. Bukele cria a secretaria para focar em gênero, programas para mulheres e acesso a oportunidades. Nomeou como titular da secretaria sua recém-esposa, Gabriela Rodrigues, que conheceu em 2004 na Boate Code e ajudou a cursar psicologia. Nayib Bukele foi adaptando sua estratégia, seu discurso e suas ações de acordo com os tempos e as circunstâncias. Naquela época de 2015, Bukele falava abertamente de San Salvador como a capital mais inclusiva da América Latina, apoiando várias manifestações da chamada liberdade de gênero e sexo-diversidade e sendo irreverente de esquerda, segundo suas palavras. Existe algo que nos faça perder o... Complique e comente sobre o seguinte, mas desta vez no êxito e ficou em contos. Bastante baixos naquele município, fazendo contratos de diferentes tipos entre a prefeitura e empresas que estavam sob seu controle. Chega assim o decisivo ano de 2017, onde a Frente Farabundo Martí, anteriormente muito popular, começa agora um franco declínio em sua reputação e liderança. Enquanto o partido de tendência direitista, chamado Arena, sobe nas pesquisas para as eleições presidenciais de 2019. Nayib Bukele, ainda prefeito, percebe que era uma grande oportunidade política. Vários setores da Frente Farabundo Martí já desconfiavam de Nayib Bukele, assim como ele, percebendo a deterioração do partido, buscava formas de sair. O ponto de inflexão ocorre em 8 de dezembro, numa sessão do partido em que uma síndica municipal denuncia um suposto caso de corrupção de Bukele quando ele era prefeito de Cuscatlán. No meio da sessão, Nayib morde uma maçã que tinha à mão e joga o resto na mulher que estava denunciando enquanto gritava: "Leva essa maçã para casa, bruxa." O episódio gerou gritos, protestos e risos, levando o setor feminino da Frente Farabundo Martí a acusar Nayib Bukele de violência machista. Após o ocorrido, Nayib Bukele escreveu o seguinte no seu Twitter: "El Salvador será a tumba onde os vermelhos descansarão." Assim encerrava-se não só uma relação política antiga entre Bukele e a Frente Farabundo Martí, mas também uma relação profissional, pois a agência publicitária Overmed encerra assim suas campanhas de propaganda com o partido. Nayib constrói uma nova plataforma política e vira porta-bandeira do partido. Novas ideias, de cor azul e branca, com um discurso fortemente anti-bipartidário e com tendências liberais, centralizadoras e tecnocráticas. Partido que também contava com apoio de empresários salvadorenhos em Washington, D.C. Em El Salvador, formou-se um bipartidarismo após a Guerra Civil entre a Frente Farabundo Martí e o Partido Arena. E o objetivo de Bukele e do seu grupo e do seu projeto era romper com esse sistema. Com apoio de figuras importantes em El Salvador e fora, Nayib encerra seu mandato como prefeito em San Salvador. No dia 30 de abril de 2018, ele começa a ativar todos os processos e operações necessárias para conseguir uma candidatura e eleição presidencial.
Como o partido Novas Ideias não se inscreveu a tempo, Nayib se candidatou pelo Grande Aliança pela Unidade Nacional. Sua imagem era a de um jovem empresário e eficiente titular de 2 gestões impecáveis a nível municipal. E com a promessa de ser diferente dos partidos hegemônicos e de lutar contra a grave corrupção e criminalidade que havia no país. Nayib Bukele, além disso, apoia essa campanha em um uso inovador e eficaz das redes sociais, que naquela época ainda eram algo relativamente novo. No mundo da comunicação política, as eleições presidenciais são realizadas em fevereiro de 2019. O clima é incerto, mas no mesmo dia, o Tribunal Supremo Eleitoral concede a Nayib Bukele a vitória eleitoral com 53,8% dos votos. Assim, com 37 anos de idade e em meio a um marco histórico para El Salvador, o jovem Nayib Bukele assume a presidência da República. O sonho de seu pai, falecido em novembro de 2015, se realizava. E agora, Nayib Bukele estava decidido como nunca antes a mudar radicalmente a vida da nação salvadorenha. Nayib Bukele assume como presidente de El Salvador em 1º de junho para o mandato de 2019 a 2024. O El Salvador que ele encontra é complexo. Economia estagnada, baixo crescimento do PIB, dívida pública alta, pouco investimento estrangeiro e forte dependência de remessas de salvadorenhos no exterior. Uma população de pelo menos 6,2 milhões com cerca de 26% vivendo em extrema pobreza. A economia informal predominava e a migração salvadorenha era uma das maiores da América Central. E talvez o principal problema em El Salvador naquele momento era a violência que o país vivia. O país tinha uma taxa de homicídios de 51 para cada 1000 habitantes por ano. E com 90% dos municípios com uma forte presença de gangues semelhantes, o que afetava todas as áreas da nação e o desenvolvimento do país. Assim, nos primeiros dias de governo, Nayib Bukele lançou o Plano Cuscatlán para atender diversos eixos estratégicos. Primeiro, a segurança do país seria o eixo principal e contemplava o chamado Plano de Controle Territorial, cuja missão era recuperar o território nacional das gangues criminosas e desmantelá-las. O segundo eixo, a implementação de megaprojetos como o Trem do Pacífico e o Aeroporto do Pacífico. Terceiro, avanço significativo nas instituições ligadas à seguridade social, educação, saúde pública e outros aspectos do bem-estar social. O quarto eixo é promover a transição do governo e da economia para a era digital. Entre outras coisas, para promover o investimento estrangeiro, especialmente na área de tecnologia. E por último, o quinto eixo, o combate exaustivo contra a corrupção. Esse programa de governo é recebido com grande entusiasmo pela população e, embora sua execução inicial seja um pouco truncada, o plano começa a todo vapor. O grande problema na vida dos salvadorenhos era a violência, que além disso, os níveis de delinquência e criminalidade freavam os principais planos de Bukele, que em junho de 2019, com o Plano de Controle Territorial, lança sua primeira grande ofensiva contra as gangues e a criminalidade. Mais de 3.000 soldados e 2.500 policiais mobilizados prenderam cerca de 39.000 supostos criminosos e membros de gangues em 2 meses. Numerosas quadrilhas são desmanteladas e 12 municípios do país, que concentravam a maior parte da população urbana, são recuperados. Entre eles destaca-se a recuperação do centro histórico de San Salvador. Além disso, estão sendo criados centros urbanos de bem-estar e oportunidades em municípios antes controlados por gangues, para afastar jovens da criminalidade. Está ocorrendo uma modernização significativa da tecnologia em todos os setores das forças policiais e armadas de El Salvador.
E isso causa uma primeira diminuição concreta da violência do ano de 2019 para 2020, onde os homicídios caem de 51 para 38 por cada 1.000 habitantes anualmente. Isso acontece no contexto da chamada tolerância zero contra os membros de gangues e da reestruturação do sistema penitenciário nacional. Esse programa de tolerância zero contra os membros de gangues também envolve a reestruturação do sistema penitenciário nacional. Um sistema que, segundo alguns, também era usado pelas próprias gangues para expandir seus crimes. Nayib Bukele trabalha para reconstruir e ampliar grande parte da infraestrutura penitenciária, para assim poder cumprir as penas impostas aos salvadorenhos pelo sistema de justiça e encarcerar a quantidade de criminosos ou até mesmo inocentes que fosse necessário. Em El Salvador, priorizamos a segurança dos cidadãos honestos. Sobre o conforto dos criminosos, alguns dizem que prendemos milhares, mas a realidade é que libertamos milhões. Agora são as pessoas de bem que vivem livres, sem medo, com suas liberdades e direitos humanos totalmente respeitados. Esse seria o início de uma operação única em seu tipo na história recente do continente em termos de segurança e combate ao crime. Bukele desafia a ideia de que seria impossível para um Estado latino-americano neutralizar rapidamente, com o uso de armas, muitas quadrilhas criminosas. Essas operações de detenções em massa causaram danos colaterais e prenderam inocentes, tema que abordaremos adiante. Da mesma forma, gerou resultados excepcionais em relação aos seus objetivos de combate ao crime e geração de tranquilidade e segurança para o desenvolvimento dos cidadãos. Os dados deixam isso claro. A taxa de homicídios em El Salvador caiu de 1.015 para 124 em 2024, de 3 homicídios para cada 100.000 habitantes para 1,9 homicídios para cada 100.000 habitantes por ano. Ao mesmo tempo, Nayib Bukele cria a Comissão Internacional contra a Impunidade em El Salvador, uma comissão junto com a OEA para processar os acusados de corrupção durante os governos anteriores. Durante a luta para implementar programas de controle territorial e segurança cidadã, em 9 de fevereiro de 2020, um fato inusitado em El Salvador gera as primeiras reações de apoio e rejeição a Nayib Bukele. O parlamento de El Salvador estava nas mãos da oposição e há algum tempo vinha se recusando a aprovar um financiamento de 9 milhões de dólares para a próxima fase do ambicioso plano de controle territorial. O conhecido Programa de Segurança e Combate ao Crime de Nayib Bukele. Depois de vários dias de manobras políticas a favor e contra, o clima fica cada vez mais tenso. E Nayib Bukele convoca uma manifestação no parlamento, onde acaba invadindo o plenário como presidente junto com militares, para exigir que o empréstimo fosse aprovado pelo bem do povo. Ao entrar, Nayib Bukele senta-se na cadeira do presidente da Assembleia e toca o sino para iniciar uma sessão inválida, já que só havia 22 dos 84 deputados presentes. Nayib Bukele cobre o rosto com as mãos e permanece em silêncio por minutos, aparentando orar a Deus. Após a oração, ele se levanta e diz aos seguidores: "Deus me disse paciência, paciência, paciência." O conflito continua por semanas e meses sem uma resolução clara. A imagem de Bukele no parlamento marcou muito uma população salvadorenha cansada da velha classe política. Isso reforça a imagem de Nayib Bukele como um líder pouco convencional, autocrático no sentido clássico, e alguém que foge das formalidades institucionais, colocando, segundo suas palavras, os interesses do povo e da nação acima das formalidades democráticas. Na mesma época, Nayib Bukele lança seu programa de política externa, vigente até hoje. Aproxima-se tanto dos Estados Unidos da América quanto da China e recebe de ambos acordos comerciais generosos, assim como financiamento para impulsionar a economia de El Salvador. Enquanto Estados Unidos e China competem e brigam em outras partes do mundo para liderar os investimentos e os acordos, El Salvador de Bukele mantém-se neutro e negocia com ambas as partes de forma indiscriminada.
Essas relações internacionais e econômicas, somadas à expansão dos gastos públicos para estimular a economia do país, vão gerando um crescimento econômico. Em El Salvador, isso representa um aumento de 0,4% do PIB no primeiro ano, de 2019 a 2020. No entanto, com pouco tempo de iniciado seu mandato, nesse mesmo ano, 2020, enfrenta sua primeira grande crise, a quarentena mundial. Nayib, diante desse cenário, fecha todas as fronteiras do país e decreta medidas que submetem a população a condições rigorosas de confinamento. Essa situação gera frequentes atritos com outros poderes do país, como o judiciário, legislativo e até o setor empresarial. Ele os repreende em famoso discurso por buscarem exceções ou flexibilizações às medidas de quarentena. Alguns empresários temem ficar 10, 15 ou 20% menos ricos. Acreditem, vocês têm dinheiro para viver muitas vidas e não conseguirão gastar tudo. Pense em viver quando precisar de uma cama e não conseguir respirar, pois provavelmente estará em grupo de risco pela idade. Nesse momento, sua conta bancária será irrelevante. Você vai precisar de um ventilador mecânico para ser entubado e conseguir respirar. Não pense só em perder 20% do seu capital. Agradeça a Deus pelos 80% que ainda tem. Muitos nem têm o que comer hoje à noite. Durante este ano e neste período, a economia se contrai, afetando todas as camadas da população. Ainda assim, embora a economia sofra uma certa contração e a pobreza aumente um pouco, em 2021, o governo de Bukele aplica uma segunda grande ofensiva do Plano de Controle Territorial, expandindo o número de policiais e agentes de segurança que conquistavam o controle de novos municípios que antes ainda eram zonas vermelhas, e realizando uma grande operação na qual dezenas de milhares de potenciais membros de gangues foram presos com essa segunda ofensiva do Plano de Controle Territorial. Os homicídios em El Salvador passam de 38 para 19,7 por cada 100 mil habitantes entre os anos de 2020 e 2021, não só posicionando El Salvador cada vez mais alto nos rankings de segurança da América Latina, mas também se tornando pouco a pouco uma espécie de referência internacional para todos aqueles países e cidades com altos níveis de criminalidade. Assim, Nayib Bukele ganha destaque mundial, mesmo governando um país pequeno, tornando-se referência no combate ao crime na região hispano-americana. As imagens dos membros de gangues presos em fila e submetidos aos guardas das prisões dão a volta ao mundo inteiro e catapultam sua fama. Assim como as controvérsias e as críticas. Para o ano de 2021, começam a ser levantadas as restrições da quarentena e o efeito rebote da economia. Além do novo ânimo da população pela maior segurança e paz, percebe-se um crescimento palpável e fortalecimento da economia salvadorenha. Além disso, com a decisão inédita de Bukele de adotar o Bitcoin como segunda moeda oficial de El Salvador, em paralelo com o dólar americano. Naquele ano de 2021, também ocorre uma leve ruptura entre ele e o então presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assim como com vários organismos internacionais, pois Biden, junto com esses organismos, começa a apontar vários dos funcionários mais próximos de Bukele por suposta corrupção e lavagem de dinheiro. Também há quem o acuse de instaurar uma ditadura em El Salvador, contrariando valores democráticos regionais. Mas além disso, em El Salvador, a maioria do povo salvadorenho vê com bons olhos a gestão de governo de Nayib Bukele, cujos resultados vão aumentando sua popularidade em todo o país, chegando a ter, em diferentes momentos, taxas de aprovação popular próximas a 90% da população. O que explica que nas eleições parlamentares realizadas naquele ano, o Partido Novas Ideias de Bukele obtenha 64 dos 84 assentos na Assembleia Legislativa, com o controle agora do Parlamento, além da presidência. Nayib Bukele procede a destituir juízes da Suprema Corte e o Procurador-Geral da República. Substituiu-os por aliados de seu projeto e, segundo avaliou, mais competentes,
assegurando o controle dos poderes legislativo e judiciário. Em setembro de 2021, a Sala Constitucional de El Salvador reinterpretou um artigo da Constituição que permite a Bukele o que antes não podia. Ele vai tentar um segundo mandato presidencial em El Salvador? Decisão da Sala Constitucional gera alvoroço e aplausos entre muitos salvadorenhos, mas também com a condenação de órgãos internacionais que afirmavam a instauração de uma suposta ditadura em 2022. O governo de Nayib Bukele decide dar um fim definitivo às quadrilhas criminosas de El Salvador com a chamada Guerra Total contra as Maras, na qual Nayib Bukele decreta um regime de exceção que dura 6 meses e durante esse período são capturados e processados 50 mil supostos membros de gangues. Em meio aos aplausos de muitos salvadorenhos e condenações de organismos internacionais, é realizada uma operação policial sem precedentes na história de El Salvador e em grande parte da América Latina. Foi uma operação massiva e letal com 2 precedentes importantes e que impactou todos os setores onde essas gangues atuavam. Por outro lado, várias organizações denunciam o encarceramento de um número significativo de inocentes, ainda não esclarecido. Em El Salvador, segundo estimativas, mais de 1000 pessoas sem qualquer vínculo com gangues teriam sido detidas. Durante esses anos, muitas foram libertadas, mas muitas outras continuam detidas. Seguindo essa linha de trabalho, em 2023 é inaugurada uma de suas obras mais controversas: o Centro de Confinamento do Terrorismo, conhecido como CECOT, uma mega prisão para 40 mil pessoas cujas imagens circularam pelo mundo. Esse programa de governo ocorre junto a um forte incentivo ao turismo, tornando El Salvador um dos destinos mais atraentes e seguros da América Central. Além disso, seu governo recebe elogios de figuras internacionais como Donald Trump, Elon Musk e Javier Milei. Nos últimos dias do primeiro mandato, ocorre a eleição presidencial em El Salvador. E Nayib Bukele, sem surpresas, vence a reeleição em fevereiro de 2024, com um histórico de 85% dos votos a favor do eleitorado, estendendo seu mandato até 2029. Com a ajuda de Deus, o esforço do povo salvadorenho e o trabalho do governo, alcançamos os melhores resultados que nem nós mesmos teríamos sonhado. Como no primeiro mandato, Nayib Bukele adota um discurso mais patriótico e pragmático, focado em soluções concretas para problemas reais. Mas também na ideia de que o interesse nacional e o interesse público, assim como a vontade de Deus, devem guiar as ações do governo salvadorenho. Por sua vez, Bukele pede aos salvadorenhos já neste ano, abro aspas, tomar o remédio amargo. Sobre as emendas e ajustes econômicos, iniciou-se um plano de austeridade fiscal e demissões em massa. Também dentro do setor público para reduzir o déficit orçamentário que vinha se apresentando como um problema até hoje. Em meio a tudo, ele usa o novo mandato para implementar o chamado Governo Digital. Um plano em parceria com a grande corporação mundial, que é o Google Cloud e outras empresas de tecnologia, para avançar na digitalização total da exportação, processos e trâmite do governo. De modo que até o final do ano de 2025 e na data atual de 2026, em comparação com a nação que recebeu há mais de 6 anos. O El Salvador atual se apresenta como uma sociedade mais segura, mais pacífica e com melhores condições para o desenvolvimento econômico dos trabalhadores e o desenvolvimento empresarial. Com crescimento turístico e tecnológico, a economia avança, tornando-se mais diversificada, menos endividada e alinhada à vanguarda digital mundial. Um país que se relaciona com as duas superpotências, Estados Unidos e China, apesar de problemas e polêmicas. Dados da gestão Bukele explicam a aprovação de 85% do povo salvadorenho,
não é apenas o crescimento do PIB, mas também a variedade de obras públicas e projetos sociais. Mas acima de tudo, esse bem intangível de poder sair na rua sem medo de criminosos. E Nayib Bukele soube aproveitar muito bem essa gestão para se projetar como um líder popular que é mais eficaz do que os mecanismos tradicionais da democracia. Apesar das denúncias de restrição de direitos e liberdades, Nayib Bukele obteve grande apoio político e social. Não só de El Salvador, mas de todo o planeta, chegando a utilizar, por exemplo, a estética dos antigos heróis da independência, adaptada ao nosso momento. Ele interagiu com influenciadores como Luisito Comunica, The Graph G e se encontrou com Donald Trump e Elon Musk. É assim que Bukele governa El Salvador com mão de ferro, uma oposição política quase inexistente, a taxa de aprovação popular mais alta do continente e com todos os poderes públicos a seu favor. Os estudiosos dizem que o chamado Bukelato vai se prolongar além de 2029 e que Nayib Bukele Ortez, filho da dinastia Bukele de El Salvador, em meio a fortes críticas e simpatias, vai continuar exercendo o poder de forma cesarista para realizar o sonho pessoal e coletivo de que a outrora nação perdida de El Salvador cumpra, abro aspas, seu destino de ser um exemplo para o mundo. Obrigado por assistirem, seu apoio é muito importante. Comente, curta, inscreva-se, compartilhe o vídeo e ative o sininho para receber notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. Agradecemos seu apoio e desejamos muitas bênçãos.